Olá, pessoal. Espero que estejam aí todos bem. A gente vai agora para a última parte aí da nossa aula, a terceira e última parte, que é tentando discutir um pouco mais, né, mais especificamente, conceitos aí de Evodevo, tá? E alguns exemplos de estudos com Evodevo, também colocando um pouco os aspectos de ecologia, né, da eco-Evodevo, que tem sido também muito importante nos últimos anos. Então, aqui tem duas revisões, uma do Sean Carroll, que ele tem vários livros aí na área sobre Vodevo, né, que eu recomendo bastante, alguns livros deles, inclusive, traduzidos em português, né, Vodevo e expandindo a síntese evolutiva, né, a síntese evolutiva, uma teoria genética sobre evolução morfológica na cell, e um outro do Eri de Robertis, também variações em temas ancestrais, né, também cell, tem alguns anos, mas ainda tem muitos conceitos, né, importantes nesses artigos. Então, a gente vai discutir um pouco desses conceitos desses artigos e outros, né, de livros-texto, como os livros também de Scott Gilbert, né, e também tem uns livros bem interessantes, em particular Ecological Developmental Biology, que também é um livro super interessante. Então, é isso que a gente vai estar fazendo agora nessa última parte da aula. A gente vai estar trabalhando um pouco aí com princípios aí que definem a Evodevo, né, muitos a partir de estudos e modelos experimentais, né, e um deles, né, a gente não poderia dizer que é o conceito de pleiotropia. O que é pleiotropia, né? A pleiotropia, né, em termos genéticos, é quando um mesmo locus, né, um mesmo gene, ele está envolvido, né, em termos de Evodevo, em vários processos biológicos distintos. E estudos em organismos de modelo, né, particularmente a Drosophila melanogaster, demonstraram que a maior parte dos genes, né, que codificam proteínas na regulação do desenvolvimento participam de múltiplos e independentes processos, né, na formação e na produção, na padronização de estruturas morfológicas distintas. Aqui a gente tem um exemplo, isso aqui é uma larvinha de drosófila, tipo selvagem, né? A gente está vendo a cutícula, né? Que é só o exoesqueleto dela que sobrou após uma digestão, que a gente digere tudo que é orgânico dessa larva. A gente vê a região anterior, que é a cabeça, e a região posterior. E então, isso aqui é uma larva selvagem que tinha todos os destinos, né? Aqui embaixo, todos os destinos, o mesoderma, o ectoderma, tudo direitinho, bem definido, com cores diferentes. E aqui a gente tem dois genes, né? O gene poloide e o gene decapentaplédic, né? DPP, em que a gente vê alteração nessa estrutura dessa cutícula. Então, a gente vê uma expansão dessas células que ficavam só na região ventral, aqui no tipo selvagem, expandiram para a região dorsal. Então, esse é o embrião que a gente chama de ventralizado, que a região ventral foi para a região dorsal. E esse é um mutante para uma proteína chamada decapentaplédica, ou DPP, que é o ortólogo de invertebrados do Bone Morphogenetic Protein 4, o BMP, e que essa proteína é uma dessas, né, proteínas muito antigas aí na evolução animal. Você tem ela desde esponjas, né, até em nós, né, com vários ortólogos, no nosso caso, né, e ela também está envolvida na formação do sistema nervoso, está envolvido na formação também da asa. A asa é uma estrutura super importante na formação das pernas. Então, a mesma molécula está envolvida em vários aspectos, né, biológicos. Então, isso é um conceito que só foi possível se obter a partir de estudos de genética do desenvolvimento. Então, isso é um conceito de pleiotropia. Um outro conceito importante é a chamada complexidade genética ancestral, ou seja, os organismos, né, os animais, né, particularmente aqueles com simetria bilateral, como nós, né, que a gente tem uma região anterior, posterior, temos um lado direito e esquerdo, né, muito parecido, né, mas diferença na região ventral e dorsal, né, nós somos seres bilaterais, né, de braços abertos. Nós temos as nossas moléculas, a nossa caixa de ferramentas que faz, né, toda a nossa sermos como são, né, com todos os controles da formação do coração, formação do rim, formação de tudo. Tudo isso é muito conservado e muito similar entre os diferentes animais, né? O mesmo gene que em invertebrados, por exemplo, que é o NKX2.5, que é responsável pela formação do coração, o ortólogo dele, Tillman, em Drosophila, é responsável também pela formação
do coração, do homólogo coração do Drosophila, né? Bomba dorsal, né? Dorsal vessel, né? E assim por diante. A gente tem os genes ROX, a gente tem o mecanismo da formação do eixo dorso ventral também muito conservado. Então, boa parte dessa complexidade genética ancestral, principalmente vinculada aos processos de organogênese, formação dos órgãos, estabelecimento mais tardio do eixo, ele é muito conservado. Tá? Então, essa complexidade genética ancestral acontece há muito tempo. E aqui, só demonstrando para vocês, a gente falou um pouco do proteostomos e dos deuterostomos, né? Então, que é um conceito que muitas vezes vocês têm na aula de zoologia, né? Da partir da primeira abertura durante o processo de gastrulação, né? Se essa abertura ela vai dar origem à boca ou ao ânus, né? Proteostomo, a primeira abertura da origem à boca, o deuterostomo, primeira abertura da origem ao ânus. Então, aqui é só uma diferença. Então, nós somos proteostomos, os deuterostomos, desculpa, os cordados, deuterostomos, mas a gente tem proteostomos com uma diversidade imensa, como os nemátodos, artrópodes, onicóforas, né, todos anélida, planários, etc., Lophotoprosores, todos esses, né, desculpa, planários aqui embaixo, flatworms, todos esses animais aqui, eles possuem, então, um mecanismo, né, de estabelecimento, muitas vezes, das estruturas parecidos. A gente tem muitas vezes mais cópias desses genes, mas o mecanismo é muito parecido, né? Então, aqui, como eu tinha falado para vocês, o mecanismo de padronização dorso-ventral. A região ventral aqui, a gente tem uma região vermelhinha na drosófila e a região dorsal aqui vermelhinha no Xenopus, que é um sapo, né? Um anfíbio, né? E a gente vê uma inversão, né, dessa expressão dos genes, o que é muito parecido com a inversão que a gente tem, que o sistema nervoso é ventral nos proteostomos, né, e dorsal nos deuterostomos. Então, essa hipótese da inversão de eixos, né, ou de encontrar controle molecular também diferente, né, além da questão morfológica de ser diferente, né, você tem um sistema nervoso ventral e dorsal invertido entre proteostomos e deuterostomos, é algo que também demonstra que o Abilatéria, esse organismo aqui, ele tinha então um mecanismo comum de formação de eixos e de outras características, né, de segmentação, de formação de segmentos, etc. Ok? Um outro conceito que também adveio de estudos bastante detalhados em diferentes organismos é que a gente sabe que os processos, né, principalmente de padronização, eles seguem genes que são muito conservados e que muitas vezes você pode transferir a sequência de um gene, né, como nesse caso aqui, nesse experimento, que é o gene PAX6, que é um gene importante para a formação de óleos em camundongos, na gente, na Drosophila melanogaster. Se você pega esse PAX6 de camundongo, a sequência codificante de camundongo, e você coloca numa cabeça de uma Drosophila, então aqui está na cabeça de uma Drosophila, mas na região ventral, né? Aqui você tem o olho normal de uma Drosophila melanogaster, pigmentado, aqui vermelhinho. Você consegue, inclusive, gerar, né? A partir do momento que você tem aquela sequência PAX6 sendo expressa, você consegue gerar um proto-olho, né? Um olho, estruturas que se assemelham muito com o olho, mesmo com uma sequência de um gene de camundongo, porque é o PAX6, que é o mesmo PAX6, é o ortólogo de PAX6. O camundongo, quando colocado na drosófila, você consegue gerar um olho, né? Vejam bem, né, que esse resultado demonstra que o gene de camundongo, quando expresso na mosca, ele vai gerar um olho de mosca, não um olho de camundongo, mesmo ele sendo um gene de camundongo, demonstrando que aquelas células que ali estão, elas fazem a leitura desse PAC6, que veio de um outro organismo, como se fosse um PAC6 da mosca, né? Então, isso é chamada equivalência funcional desses ortólogos distantes e parálogos, se forem genes realmente muito conservados. Junto com a complexidade genética ancestral, a gente tem chamado Deep Homology, ou homologia profunda, que nada mais são, peço desculpa, mas é que vários dos genes que aqui estão, né, em proteostomos e deuterostomos, aqueles envolvidos com a padronização do sistema nervoso, como os genes aqui de Skewt, os genes, como eu falei, caudal, delta, muitas vezes o genes caudal ele é importante para a região posterior em vários e vários organismos, né? Todos esses genes estão distribuídos aqui em vários e vários filos. Então, isso a gente chama de uma homologia profunda. Mesmo em quinidários, muitas vezes você tem
os ortólogos desses genes que vão muitas vezes interagir para formar essa, eh, esses diferentes tipos celulares e órgãos, etc. Então, só para fazer juntando isso tudo, né? Normalmente genes que são muito antigos na evolução dos animais, né? Tem ortólogos ao longo de toda a árvore evolutiva, dentre esses genes que estão envolvidos, né, em processo de padronização, eles têm mais funções, né? Então, normalmente os genes mais antigos são mais importantes. Então, um gene vai estar envolvido com células, várias características, enquanto que genes que muitas vezes são específicos de um determinado grupo, de uma ordem, coleóptera, etc., vão estar então envolvidos com uma única característica, né? Claro que isso é uma generalização, mas é importante vocês terem isso na cabeça. Um conceito também que é bastante discutível, mas que tem sido muito estudado, né, é que as duplicações gênicas não parecem ser o principal motor da evolução, né? Então, muitas das mudanças evolutivas envolvem modificações nas sequências que regulam genes muito mais do que aparecimento, né, de novas cópias do mesmo gene a partir de duplicação gênica. Claro que isso é uma questão ainda discutível, né? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas exceções, né? É, mas assim, a gente tem menos duplicações gênicas talvez do que fosse esperado, né? Elas não são tão evidentes, né? A gente tem muita duplicação, mas isso não é tão evidente quanto era esperado. Embora essa, como eu falei para vocês, essa é uma das premissas que tem sido mais discutidas ao longo dessa aula aqui de Avodeva, né? Só lembrando para vocês que muitas vezes quando um gene é duplicado, você vai ter, se ele for expresso, você vai ter duas vezes mais de um determinado produto, então a tendência é você ter uma eliminação daquele produto, a não ser que você siga todos os processos aí de divisão de funções, subfuncionalização e etc. Tá? Um exemplo clássico de duplicação gênica importante, né, é, é o chamado um gene que é fundamental para a formação da região anterior em Drosophila, chamado de bicoid. Esse nome advém dessa observação aqui. Mais uma vez, isso é uma larvinha de Drosophila, né, uma larva deveria estar acabado de eclodir. Você tem a região da cabeça, a região posterior, né, região onde você tem região do ânus, etc., com várias estruturas associadas. Aqui é a região de cabeça e o gene que não tem uma mosca que não tem esse chamado gene bicoide, ele tem então aqui uma região posterior e também na região anterior uma região posterior. Então, tem duas caudas. Então esse gene sempre foi um gene interessantíssimo, porque é um dos genes que está no topo da hierarquia. E então todo mundo achava, bom, se esse gene está envolvido com a formação da cabeça, ele deve ser algo que tem em todos os animais. Durante muitos anos, aí, década de 80, 90, principalmente o pessoal procurando por um bícoide em vertebrados e nunca se encontrava, até que se descobriu, né, que a emergência de bícoide, né, bícoide com sequenciamentos de novos genomas e etc., se descobriu que bícoide só existe aqui em moscas aí, né, que surgiram aí, esse grupo de moscas aí, esse Rafa é 150, 160 milhões de anos atrás. Então, evolutivamente, num planeta de 4 bilhões aí de anos, você ter, e que tem vida multicelular aí, a gente iria 800 milhões de anos, 700 milhões de anos, talvez um pouco menos, um pouco mais, é um gene relativamente recente, 150 milhões de anos atrás. Então, a gente não vai encontrar bícoide fora desse grupo. Nos últimos anos, com os avanços, esse aqui é um dos artigos favoritos que tem, que é um artigo do grupo do Schmidt-Odd, né, em 2019, que mostra que bícoide é importante para a padronização da região anterior, nesses grupos aqui no ciclorrafa, como eu falei, 150 milhões de anos atrás, toda aqui em vermelho, verdinha, todas as espécies onde a gente sabe, né, boa parte que tem esse bícoide. Agora, quando a gente vai mais para baixo, aqui a origem dos dípteros é 245 milhões de anos atrás, a gente já vê que tem vários outros genes aqui, pangolin, cucoid, odsperid, penish, que são importantes para a formação da região anterior, o determinante anterior, a molécula que você coloca na região anterior para dizer isso aqui é a região anterior, ali é a região posterior. Então a Renata vai mostrar um pouco disso para vocês, né, em lupus, mas você pode fazer hoje em dia no laboratório, que você pode analisar em várias espécies no modelo, que é o que foi feito aqui nesse estudo, né? É, Hieronomide, Psicodide, os culicídios, tanto o Culex quinquefaciatus quanto a Aedes, que a Renata vai mostrar para vocês, o Anopheles gami, que é o vetor da malária,
e nefrotoma, etc., que cada um dessas espécies aqui, elas vão utilizar moléculas para padronizar a região anterior. Então, aqui é uma hibridização in situ, onde vocês veem aqui em azulzinho, há um determinado RNA mensageiro mantido na região anterior, um outro na região posterior, que é um gene nanos. Esses pesquisadores, o que eles fizeram? Pegaram um ovinho de mosquito, que nem esse que vocês vão ver na aula, cortaram em dois, sequenciaram todo o transcriptoma da região anterior, todo o transcriptoma da região posterior. E aí, o que eles fizeram? Viram o que eu tenho muitas cópias na região anterior, o que eu tenho muitas cópias na região posterior. Eles, então, puderam fazer essa abordagem de anterior e posterior e ver o que determina a região anterior e posterior. Mais do que isso, eles demonstrando aqui que é uma cutícula, só uma larva de mosquito, com a cabeça e com a região posterior. Eh, e aí, quando a gente olha esse cara aqui, que ele tem um RNA RNA de interferência para esse gene fucoid, em Aedes aegypti, o que a gente vê? Que, novamente, como a gente viu com o bípede, a gente tem regiões anais, né, respiratórias anais, na região anterior e na região posterior também. Então, fenômeno com uma duplicação da região posterior. Então, como bícoide drosófila, cucoide é importante. É um outro fator, né, um fator com uma natureza molecular diferente, né, que evoluiu independentemente para, no Aedes aegypti, padronizar a região anterior. Tá? Então, é um tipo de abordagem que você faz com Evodevo com espécies não modelo. Tá? Então, agora, para a gente fechar, eu vou trazer para vocês alguns conceitos de heterotopia, heterocronia, heterometria e heterotipia. São tipos de mudanças associadas com divergência morfológica. A heterotopia, mudança no local da expressão de um gene. Heterocronia, mudança no momento da expressão gênica, né, do tempo. A heterometria, mudança na quantidade da expressão de um determinado gene. Heterotipia, mudança no tipo de molécula. Mudanças não regulatórias na sequência codificante de um gene. Tá? Aqui, um exemplo de heterotopia, que é a mudança no local da expressão do gene, vindo aqui do livro do Scott Gilbert, Ecological Developmental Biology. É aquela pergunta clássica, né? Se você tem a perna, né? A região posterior, a perna posterior de uma galinha e de um pato, a gente consegue aqui visualizar, né? O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo, né, a região posterior da perna, que é a expressão de um fator chamado de Bone Morphogenetic Protein, ou BMP, que é responsável também pela padronização dos membros. E em pato, a gente vê um antagonista dessa via, ou seja, algo que não deixa essa via ser ativa, né? Aqui é esse fator chamado de gremlin sendo expresso na região entre os nossos dígitos, entre os interdígitos. Essa expressão de gremlin aqui faz com que as células que ficam bem aqui no meio, elas não entrem no processo de morte celular programada, e aí você tenha a manutenção dessas membranas interdigitais entre os dígitos. Enquanto que na galinha você não tem a expressão do gremlin, aqui na região interdigital, e aí você tem esse processo de morte celular programada, consequentemente você fica com aqueles dedos da galinha, né, separados e não tem a membrana interdigital. Então, essa é uma das explicações de por que a galinha, por exemplo, tem as regiões posteriores das pernas com dígitos não separadas por essas membranas, enquanto que o pato tem essa estrutura muito bem adaptada para as atividades, né, de natação, etc. Então, isso é uma correlação, né? Isso é uma correlação, isso não é uma prova. E como você pode fazer para estudar isso? Você pode pegar o embrião de galinha e você pode colocar pequenas bolinhas, que a gente chama de beads, na região da perna da galinha, durante o processo de desenvolvimento. Aí o que a gente vê? O surgimento aqui, ou a manutenção dessa membrana interdigital na perna da galinha, mostrando que a via de sinalização de BMP realmente está envolvida com esse processo. Não quer dizer que na evolução foi assim, que houve essa mudança, mas é pelo menos uma explicação plausível. Tá? Então, se não morrer as células aqui, né, são processos que a gente tem essas membranas, né, acontecendo durante a evolução, mas existe a morte celular programada em galinhas e não em patos. Então, isso é aquilo que você pode fazer de experimento no laboratório. Falamos do primeiro processo, agora vamos falar de heterocronia. Tem vários exemplos de heterocronia, de mudanças, de desenvolvimento direto, etc.
mas a gente agora vai falar de mudança no tempo, entre 2 processos de desenvolvimento, né, e uma delas é essa questão de desenvolvimento de dígito, né. O crescimento dos dedos, né, dos vertebrados depende do tempo de exposição a um fator de crescimento chamado Fibroblast Growth Factor, né, o FGF8, na região de crescimento do dígito. Então, quem quem cresce mais é mais tempo exposto a FGF8 e particularmente, né, no passado a gente tinha, essa questão do que nossos 5 dígitos eram aproximadamente, né, com as diferenças não tão diferentes assim no tamanho, mas, o que acontece é que particularmente, em baleias e em golfinhos, a gente tem essa hiperplasia, esse crescimento aqui muito acentuado, né, de alguns dígitos 2 e 3 aqui, e existem hipóteses, alguns experimentos que demonstram que o fato desses dígitos aqui estarem expostos mais tempo a FGF8 faz com que você tenha um hipercrescimento dessa região do dígito. Então, é uma heterocronia, você vai continuando aquela exposição, determinado evento, então você tem a nadadeira, né, no caso aí da golfinhos e das baleias sendo, eh, extremamente grandes comparadas com os demais. Existe também a heterometria, né, que no caso, em vez de você ser no tempo, a quantidade, né, de expressão gênica. Então, existe um exemplo muito clássico aqui dos chamados tentilhões de Darwin, tá? Então, se vocês lembrarem, né, Darwin foi obviamente, o grande pesquisador, né, na área toda de evolução, né, como a gente já conversou, e Darwin, uma das coisas que mais fascinou ele, né, foi realmente essas aves, os tentilhões, em que ele notou que elas têm várias adaptações, dentre elas a questão dos bicos dos tentilhões, que são muito adaptados, né, ele utiliza isso, né, na descrição das diferentes espécies e principalmente para dizer que existem tentilhões que se alimentam de sementes que ficam no chão, outros que se alimentam de cactos e que a forma dos bicos ela é muito específica de acordo com o alimento. Então, isso foi também utilizado como evidência para seleção natural. Alguns anos atrás foi-se tentado novamente se explicar o mecanismo disso, e ainda é um trabalho, obviamente, em desenvolvimento. Então, a espessura desses bicos ela foi associada com a expressão maior ou menor, no caso maior aqui, desse fator, aquele próprio BMP, né, o que eu falei com vocês que está envolvido, né, em insetos com a padronização do eixo dorso ventral, né, em todos os animais, ele também está envolvido, né, um desses BMPs também está envolvido na espessura aqui, na espessura do bico, que a gente vê. Então, é que os bichos que têm um bico mais espesso expressam BMP, então uma quantidade maior, né, aqui está mais escurinho, né, maior do que indivíduos que não fazem essa alimentação por grãos, né, que, portanto, não precisam, por sementes, portanto, não precisam ficar tendo essa grande mordedura, etc. Tá? Então, isso é só mais um exemplo na heterometria. E existe também a chamada de heterotipia, que seria a mudança no tipo, né, dentro da sequência codificante do gene, né, e que a gente pode exemplificar, por exemplo, aqui com Drosophila melanogaster e Artemia, né, quando a gente olha o que acontece com um dos genes super importantes para o processo de segmentação, né, novamente são aqueles genes chamados genes ROX. A gente tem esse gene chamado de antenapidia, UBX, ultrabitórax, né, que é o nome dele, abdominal way, todos eles ocorrem dentro desse complexo ROX. Uma coisa que sempre fascinou muito os cientistas é que em Artemia, esses genes eles são expressos, né? Você vê todo esse segmento, todo o meio aqui da Artemia crustáceo, né? Em desenvolvimento, enquanto que em Drosófila, né? Todos eles muito expressos um em cima do outro, enquanto em Drosófila você tem essa expressão sequencial. A antenapídia vem até aqui, o BX um pouco para cá, e Drosófila, né? Particularmente esse gene abdominal A, ele só fica até o abdômen, como o próprio nome dele diz. Então, a pergunta sempre foi, mas por que a drosófila, né? Então, no caso, será que isso explicaria o fato dos insetos ter 3 pares de perna, enquanto a artêmia tem um monte de pares de perna, né? Então, pegando uma história longa, uma história curta,
foi analisada essas proteínas ultrabitórax, né, em todas as artrópodes, né, a gente tem desde ou até fora dos panartrópodes, né, onicóforas, centopeias, aranhas, etc., camarões. O que se viu é que até crustáceos, que tem esses números imensos aqui de pernas, né, a gente tem essa situação no alinhamento, que são muito parecidos entre si, e não existe esse domínio aqui, né, um domínio proteico de polialanina, e esse domínio aqui, ele é correlacionado com a repressão, né, desse gene UBX, o fato dele reprimir, né, manter esse abdominal A, essa repressão, fazendo com que, como eu mostrei para vocês, você não tenha essa expressão, né, do abdominal A ao longo de toda a região torácica, e aí, consequentemente, é claro que normalmente é uma correlação, você acabe, né, conseguindo separar o que que é tórax do que vai ser abdômen, né, fazendo com que você tenha apenas três pares de pernas que insetos têm seis patas, né, ou três pares de pernas, né? Então, essa mudança em UBX, né, dessa possibilidade de UBX, né, de insetos de reprimir, né, abdominal A, isso é uma possibilidade. Então, aqui está essa regiãozinha da polialanina, vai reprimir a presença, né, de pernas no body plan, né, na região de hexápodas, que são aqueles que têm três pares de pernas. Quase chegando já no final, a gente tem as mudanças nas regiões cisregulatórias. O que são regiões cisregulatórias, né? São essas regiões, no caso, né, você tem as regiões codificantes dos genes. Então, aqui a gente tem esse gene da rodopsina, que é um pigmento, né, um gene estrutural que ele expressa só nos olhos, né, a rodopsina, né, que também é responsável, né, você tem várias opsinas, né, que são genes também responsáveis por capturar a própria questão da luz, questão pigmentar, etc., né? Então, essa é a rodopsina. E esse gene é um gene que ele é expresso somente, então, num tipo celular, né? Alguns tipos celulares de fotoreceptores. Então, é considerado, então, um gene estrutural, ele é expresso numa única região do corpo, enquanto que você tem genes, como eu estava falando para vocês, PAX6, que é um gene com domínio homeobox, né? Ele vai ser expresso, né? Um gene que a gente chama de um gene mais pleiotrópico em várias regiões do corpo. Cada uma dessas regiões aqui com uma cor diferente é uma chamada região cisregulatória, em que eu tenho, né, sistema nervoso central, gene expresso no sistema nervoso central, ele tem uma caixinha aqui de informações, né, de sequência de DNA, que diz que esse é o enhancer, ou cisregulatory module, né, esse CRM, que diz, essa aqui é a região do CNS, esse aqui é a região do olho, né, o parte 6 é importante para a formação do olho, formação do cérebro, outros neurônios, etc. Então, isso é o quê? Novamente, uma modularidade, né? A gente tem, em vez de você ter 7, 8 PAX6, você tem vários módulos que reativam, né? Que sempre ativam a expressão dessa proteína PAX6. Você economiza espaço, vamos dizer assim, dentro do genoma. Então, genes pleiotrópicos são aqueles expressos em várias regiões do corpo e que, portanto, vão ter vários módulos desses cisregulatórios. Tá? E isso é uma das coisas que a gente também estuda, a gente compara quando a gente estuda a Evodevo, né? Que esses fatores, essas moléculas que são importantes para os processos de desenvolvimento, eles vão controlar centenas de outros alvos. Então, aqui, por exemplo, o gene twist, né? A marcação do twist, que é o corte do embrião drosófila, mostrando que ela está na região mais ventral, que seria dorsal, né? Do mesoderma. E esse gene twist ele vai regular todos esses genes que aqui estão, né? Early mesoderm, tá vendo? Então, enquanto o dorso ativa twist então vai controlar aqui dezenas e dezenas de genes que vão ser, então ele vai se ligar especificamente em genes importantes para a formação do mesoderma. Então, isso também é um conceito que veio, né? A gente entender isso é chamado de uma rede regulatória gênica a partir desse controle de expressão. Então, para finalizar, né, eu vou tentar colocar um pouquinho dessa questão da ecologia, né? Então, nessa ecoevodevo, né, a gente não tem mais só, eu
evolução e desenvolvimento, mas a gente tem também a ecologia, né? Onde o ambiente, como agente seletor na seleção natural, e os processos evolutivos trazendo, né, todo efeito de comunidade, efeitos neutrópicos, muita coisa dentro da ecologia e, mais uma vez, né, o ambiente modulando os processos de desenvolvimento via a plasticidade fenotípica, que é essa capacidade dos organismos de responderem com mecanismos de desenvolvimento diferentes, né, daquilo que é esperado, né, com uma plasticidade, e o que é uma das grandes novidades é também os processos evolutivos induzindo a variação de fenótipo e os processos também de desenvolvimento trazendo, né, a partir de modificações, por exemplo, né, epigenéticas, metilação, acetilação, etc., levando isso a efeitos também herdáveis. Tá? Um exemplo clássico e muito interessante é o mesmo genoma que a gente vê, por exemplo, nas abelhas, né, organismos sociais, que tanto a rainha quanto a operária quanto os animais têm o genoma, mas possuem uma dieta diferente. Né? A geleia real é diferente entre eles, em tamanho diferente, e leva a mudanças estruturais, desenvolvimento muito grandes para a rainha, a operária e a abelha. Tá? Só esse slide, está finalizando, só vou mostrar para vocês que todos esses organismos que aqui estão, eles têm o mesmo genoma, a gente vê isso em formigas, por exemplo, tem o mesmo genoma, a diferença aqui é a alimentação, informação, em plantas, né, também diferença muito grande, besouros, né, alguns com chifre, outros sem chifre, por exemplo, dentro da mesma espécie, mesmo genoma, aqui é, lepidópteras com também formas totalmente distintas, que você poderia dizer são espécies diferentes, mas às vezes você tem uma espécie que foi criada, né, numa temperatura e, portanto, vai ter uma morfologia totalmente diferente, uma outra que foi criada em outra temperatura, mas com o mesmo genoma, então vem a plasticidade. Em peixes, até reversão sexual, aqui também espécies diferentes também de lobos, né, com mesma penugem totalmente diferente, pelos totalmente diferentes, e aqui Daphne, um crustáceo, também vai ter uma diferença imensa de tamanho. Tudo isso, né, não são, é o mesmo genoma, né, com morfologias totalmente diferentes, por isso que a gente diz que isso é um mecanismo epigenético, um mecanismo herdável e que te dá essa extensa plasticidade fenotípica, né, com normas de reação, etc., que eu não vou poder entrar aqui em detalhe. Mas, assim, para finalizar, né, então, hoje a gente tem evolução e desenvolvimento, né? Papel do desenvolvimento na evolução e papel da evolução no desenvolvimento. Então, a gente tem tipos de perguntas de cada uma dessas sub-áreas, né? Como que o desenvolvimento se forma, seria como que o repertório de moléculas de desenvolvimento se desenvolve, quais são os processos de desenvolvimento modificados pela evolução, Devo-Evo questions, né? Quais seriam, né? Será que o desenvolvimento influencia a variação fenotípica? Como que o desenvolvimento contribui para as novidades evolutivas, né? Novidades fenotípicas? Como que o desenvolvimento afeta a organização dos fenótipos, né? E, mais recentemente, como eu falei, Eco-Evo-Devo, questions Eco-Evo-Devo, como que o ambiente interage com os processos de desenvolvimento, como que as mudanças de desenvolvimento influenciam a evolução fenotípica e como que a evolução do desenvolvimento afeta o embrião, o, o ambiente. Então, são apenas alguns exemplos. Eu queria finalizar agradecendo a todo o grupo lá de Macaé, né, que está permitindo que a gente faça esse curso, mas em particular a Renata e o Lupes aqui, que o Lupes é pós-doc já no laboratório, grande parceira, a Renata, aluno de doutorado, que vão estar dando continuidade ao curso. Mais uma vez, na primeira aula tem meu e-mail, tem meu contato, vocês podem obter também com o Lupes e com a Renata, caso vocês queiram ir para Macaé, conhecer também o nosso grupo aí de biologia evolutiva, né, de Avodevo, no nosso laboratório. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção e eu desejo um excelente curso para vocês. Espero que vocês gostem.